Fala pessoal, boa noite a todos. Pessoal, só pra gente fazer o teste, tá todo mundo me ouvindo bem, me vendo bem? Tá dando pra me ouvir, tá tudo certo? Se alguém puder colocar aí, fazendo um favor. Certo, obrigado então. Bem, que bom. Então, vamos aguardar alguns minutinhos. E aí a gente... Boa noite, que bom. Vamos aguardar só 1 ou 2 minutos para o pessoal chegar aí, tá? E a gente já começa a falar sobre esse tema, que na verdade era o tema da live da semana passada. Para quem é novo, né? Todas as segundas-feiras a gente tem live aqui, tá bom? Então esse daí é o tema da live da semana passada, mas que deu certo, mas eu não gostei da live, então tirei. E aí então vamos refazê-la, né? Vamos falar de novo desse tema hoje. E aí essa live vai ficar gravada, então aqui vai ficar salva mesmo aqui na página, vai ser a de hoje, tá bom? Para quem puder, eu agradeço se compartilhar a live, tá? Só clicar nesse aviãozinho aqui e mandar para os seus contatos, porque assim mais gente consegue vir assistir a live conosco, beleza? Hoje infelizmente não tô com meu cachimbo, e nem com vinho também, né? Infelizmente. Mas vamos lá, né? Bem, pessoal, deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Certo. Bem, vamos lá então. Já são 8h02, né? Vamos começar o tema de hoje. E aí, conforme for, as pessoas vão entrando, tá? Qualquer dúvida que você tiver, se quiser aguardar, porque aí no final geralmente eu respondo as dúvidas, ou se quiser já mandar aí, né, para não esquecer, depois eu volto e pego as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Bem, para a gente falar desse tema, né, do coronino, a primeira coisa que a gente precisa é saber do que nós estamos falando. Então, o que é o coronino, né? O que é o coronino? É a primeira pergunta que a gente tem que se fazer para a gente rever esse tema de uma forma consistente. Então, o coronino é um bioterápico, tá? Pela nomenclatura pelo modo mais recente da nomenclatura que a gente usa mais recente, a gente coloca que o coronino é um tipo de bioterápico, tá? O bioterápico basicamente é um remédio homeopático feito de secreções patológicas ou não, né, excreções, ou também partes de alérgenos, por aí vai. Então, o termo bioterápico ele engloba mais coisas, tá? Porém, um termo que geralmente o pessoal conhece mais e que eu gosto de usar também
é o termo nosódio, que é um termo mais tradicional, mais antigo, né? O bioterápico, como eu falei, é um termo que engloba uma série de outras coisas e também subdivide essas coisas, tá? Por isso que ele é interessante. Mas a gente também pode falar que o coronino é um nosódio, tá? Então, Léo, mas o que é exatamente o nosódio? O nosódio basicamente também é um remédio homeopático feito de alguma secreção patológica, feito de alguma excreção, né? Alguma coisa especificamente assim, ou alguma parte de uma doença. Então, ele é um remédio homeopático feito de partes de doença ou de, né, pedaços de alguma coisa, pedaços de uma planta, pedaços de uma patológico de uma planta, ou pedaço patológico de algum animal, por aí vai. Então, o nosódio basicamente seria isso, né? Certo? Então, vocês já podem entender mais ou menos o que seria o coronino, tá? E a gente pode dizer também que o coronino é um bioterápico de estoque, né? O que é isso daí? Então, nas ramificações, nas subdivisões dos bioterápicos, nós temos autobioterápicos, autoisoterápicos, bioterápicos de estoque. Então, são algumas subdivisões que a gente faz para classificar cada um dos bioterápicos, né? Os bioterápicos de estoque, o que eles são basicamente? É quando eu adiciono um remédio homeopático ao grupamento, né? Ao grupo de remédios homeopáticos existentes para todo mundo, né? Então, o coronino, por que ele é um bioterápico de estoque? Porque ele foi um remédio novo que agora está incluso ao grupamento de remédios homeopáticos que todo mundo pode usar, tá? É diferente, tá? Se eu pegasse Covid, Leonardo, pegasse Covid, fosse numa farmácia, desse a minha secreção e a pessoa fizesse ali um remédio homeopático da minha secreção e desse aquele remédio que ela fez, aquele nosódio homeopático da minha secreção, somente para mim, tá? Sem experimentação, sem estudos e seria somente para mim, é individual. Depois aquilo ali ela joga fora, não guarda aquilo ali, certo? Então, isso, nesse caso que eu citei agora, seria um autobioterápico. Uma coisa é um bioterápico feito para mim, não para deixar como matriz para todas as pessoas que quiserem, tá? O coronino já não é assim. O coronino, ele é um pool de secreções de vários pacientes, né? Então, pegou-se a secreção patológica de vários pacientes com Covid, e aí então, com essa secreção, fizeram um pool dessa secreção, né? Juntaram essas secreções, e aí então, a partir disso, fizeram o coronino. Então, a partir desse pool de secreções, fizeram um remédio homeopático e deram o nome de coronino. Só que esse remédio homeopático, para ele ser lançado, ele passou por experimentação no homem-são, que é um dos das etapas que qualquer remédio homeopático que vai ser utilizado para todo mundo, que vai ser desenvolvido para qualquer pessoa utilizar, tem que passar. Então, qualquer remédio homeopático, ele precisa passar por experimentação no homem-são, tá? Léo, mas a gente já sabe que é um nosódio. Eu já sei que ele serve para o Covid. Não, eu tenho que colocar o remédio, fazer uma experimentação no homem-são com esse remédio, para de fato analisar os efeitos e as peculiaridades desse remédio, para ver se realmente eu posso usar ele como um nosódio para Covid mesmo, tá? Então é isso. Por que de estoque, né? Por que um bioterápico de estoque?
Porque realmente ele fica guardado, ele vira uma matriz que vai servir para todo mundo. Então, como eu tenho a experimentação, como eu tenho uma base ali que vai dizer o que ele vai fazer ou não, o que ele tem capacidade de fazer ou não, eu consigo então transformar isso num remédio homeopático de estoque. Ele fica para todo mundo. Ele vira uma matriz que qualquer pessoa pode comprar e utilizar. Qualquer pessoa pode vender. Certo? Não é uma coisa unitária, não é uma coisa feita só para uma pessoa. Não é uma coisa feita para uma pessoa especificamente. Entendeu? É um remédio feito para várias pessoas. O coronino, ele é isso. Ele é isso. Então a gente respondeu a primeira pergunta. O que é o coronino? O que é um bioterápico? Então o coronino, ele é exatamente isso. Tá? Então, sabendo o que ele é, agora a gente precisa saber o que houve com ele. Né? Léo, então existe na homeopatia essa vertente de tratamento, essa opção terapêutica dentro da homeopatia, de você tratar a pessoa doente com um remédio que foi feito da secreção que saiu daquela doença? Sim, isso existe. A gente pode chamar isso daí também de isoterapia também, né? Então, existe essa possibilidade terapêutica. É uma coisa que já existia lá na época do Hahnemann. Depois que o Hahnemann já tinha construído a homeopatia, já tinha fundado a homeopatia, teve um médico veterinário homeopata, que é o Lux, para quem conhece ou quem quiser pesquisar, Lux. O Lux, ele era um médico veterinário homeopata, e ele foi o primeiro a fazer esses bioterápicos, a fazer esse negócio da isoterapia. O que ele fez? Né? Ele tinha alguns animais, acho que eram vacas, com mormo, tá? Para quem é um pouco do meio aí conhece, o mormo é uma doença infecciosa de animais, geralmente quadrúpede, né? Cavalo, vaca, que tem uma capacidade feia, assim, mata, faz uma desgraceira, e pode passar para o humano também. Então, sendo assim, o Lux, ele colhe algumas secreções dessas vacas que ele está tratando, que tem mormo, e ele faz um remédio homeopático daquilo e sai dando para as vacas. Então, já desde aquela época, observou-se que existia essa possibilidade, tá? Digamos que é um ramo da homeopatia, né? Um modo de aplicar a terapêutica homeopática. É um modo totalmente, digamos, clássico, tradicional? Não exatamente. Porque também, e é mais ainda, quando a gente coloca o remédio que foi feito sob estudo. Então a gente faz a experimentação na menção. Por quê? Porque aí nós conseguimos uma garantia maior de que aquele remédio realmente, pelas premissas homeopáticas, consegue atuar nesse ou naquele doente, tá? Sem a experimentação, sempre vai ficar difícil eu saber, né? Sempre vai ficar muito complicado eu saber o que eu posso esperar desse remédio, em quais momentos eu posso utilizá-lo. Por quê? Porque a gente aplica os nossos remédios através da matéria médica. Se eu não tiver matéria médica, eu não consigo aplicar, né? Eu não consigo saber para que aquilo serve, entende? E a matéria médica de um remédio, ela só é possível depois de uma experimentação no homem são, certo? Então, essa técnica, né, de você, que nem o Lux fez lá muito tempo atrás, na época do Hahnemann, de você colher a secreção, fazer um remédio homeopático e dar, essa é uma técnica que, né,
é mais complicada, deixa a desejar um pouco. Por quê? Porque vira um remédio sem experimentação, né? Agora, quando você tem experimentação, aquilo tem uma base, você consegue saber o que aquilo produz na pessoa saudável, você consegue saber como é que aquilo vai agir, tal. Então já é algo muito mais fundamentado, tá? Até na época o Hahnemann e o Lux, eles meio que brigaram, o Hahnemann meio que não gostou daquilo lá, porque era um negócio meio que sem essas regras básicas, elementares que a homeopatia e todo remédio homeopático precisa ter, que é a experimentação, não menção, tá? Uma outra coisa também, que é pode, né, e é um problema dos nosódios, e se não tomar cuidado pode se tornar um problema grande, é realmente o nosódio. Ele não tem exatamente uma estrutura química definida, né? Até para quem quiser olhar, na Farmacopeia Homeopática Brasileira, na 3ª edição, se você for olhar, existe esse termo no glossário, né, de nosódio, está lá, de estruturas, né, de substâncias que não têm uma estrutura química definida. Porque realmente, se você pega um escarro, tem várias coisas ali. Pode ter sangue, pode ter as bactérias, pode ter os vírus, pode, né? Então existem várias coisas dentro daquela coisa. Então o nosódio, ele também é um pouco complicado, é um pouco complexo por conta disso, porque você não tem uma estrutura química pré-definida, exatamente conhecida daquilo. Então isso torna o negócio um pouco, né, complicado. Porque depois eu quero reproduzir esse remédio, né? Ou o laboratório lá do outro lado do mundo quer fazer. E aí? Né? Essa matriz inicial, ela não vai servir para todo mundo em todos os anos, né, para sempre. Então vai ser necessário reproduzir esse remédio. Como é que eu sei que aquela produção do remédio lá da frente vai gerar a mesma experimentação da produção desse de trás? Então são coisas complicadas, tá? Por isso que com o passar dos anos, os bioterápicos de estoque, tá? Esses que viram remédios homeopáticos e, né, servem para todo mundo, os bioterápicos de estoque, eles começam, as empresas começam a fabricá-los fazendo cultura de bactérias, com culturas de vírus ou cultura de bactérias, né, ou culturas de micro-organismos. Por quê? Porque aí você consegue ter uma uniformidade maior daquilo, tá? Então, por exemplo, o Anas barbari, né, que é o oscilococcino, né, o oscilococcino, que é feito pela Boiron, lá na França, ele é a gente poderia dizer que é um tipo de nosódio, que começou sendo assim, mas depois de um tempo, então ele passam a fazer algo que é mais conhecido. Então, o que a empresa faz para fazer o remédio? A matéria-prima inicial vem de uma cultura de bactérias, porque é uma coisa que você consegue controlar melhor do que você ficar pegando um paciente e falando para ele escarrar o remédio para você fazer, né? Então é mais complicado. Então já no início o Coronin não teve esses impasses de ter que fazer experimentação, e a própria manipulação teve esse impasse, porque esse é um impasse normal, comum, de qualquer nosódio, tá? Só que é óbvio que era impossível se conseguir fazer uma cultura, né, do vírus que está aí, que é o corona. Então vai do jeito que dá, com toda a segurança possível e com a experimentação. Então uma coisa que eu achei assim
realmente muito louvável, o pessoal está de parabéns mesmo, foi a experimentação. Eu não imaginava que o pessoal iria fazer a experimentação, porque foi uma coisa muito corrida, teve muito tempo, e mesmo assim eles fizeram a experimentação. Eu participei da experimentação, infelizmente não senti nada, eu acho que eu recebi placebo, não sei. Mas tiveram muitos casos de pessoas que sentiram e tiveram quadros patogenéticos, tá? Muito ricos, e foi muito interessante. Então o coronino ele já tem uma matéria médica, ele já tem uma descrição do que ele é capaz de fazer no homem-são, tá? É por isso que a gente consegue empregá-lo, é por isso que a gente consegue olhar um paciente e falar, tá, por esses sintomas eu acho que eu tenho que te dar coronino, certo? É assim que funciona a homeopatia. Então, sendo assim, o coronino passou a ser utilizado, né, na pandemia que nós estamos passando. Amplamente utilizado, né? Então, muitas pessoas falaram que ele realmente veio para dar um apoio muito grande, né? Que ele ajudou muitas pessoas, né? Até mesmo em pessoas internadas em UTI, ele pôde ajudar bastante, foi o que eu ouvi, né? Eu não sou clínico, eu não estou na UTI dando remédio para as pessoas. Teve uma procura muito grande, né? E então um dos laboratórios homeopáticos no Brasil replicaram essa matriz do coronino, e então as farmácias compraram a matriz para manipular para as pessoas o coronino, certo? Foi isso que houve, né? Mas então, por que o coronino foi proibido, né? Então, já umas 2 semanas, né, mais ou menos, uma semana e pouco, acho que a comunidade homeopática teve um leve abalo, né, porque soltaram então algumas notas falando, né? Primeiro apareceu lá no Diário Oficial, falando de um lote de coronino que foi apreendido, não sei o que lá, e umas coisas meio estranhas. E aí depois então algumas associações soltaram algumas notas, a empresa que fazia o coronino, né, que distribuiu na verdade a matriz, fez uma nota também. E especificamente sobre esse ponto, né, do que aconteceu exatamente, e especificamente eu não vou entrar, porque é um ponto que eu não sou o dono da empresa, eu não sou o cara que proibiu, eu não sou o cara, então eu não tenho a capacidade de expressar aqui para vocês o que de fato aconteceu, até porque toda a comunidade homeopática achou muito estranho o que aconteceu, né? Então, quando você pega lá no Diário Oficial descrito o que eles fizeram, né, é tudo muito estranho. É tudo muito estranho porque fala lá que fez isso por causa daquilo, só que não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido porque a empresa, né, que fazia já era uma empresa regulamentada de mais de 30 anos, né, no mercado homeopático do Brasil. O coronino ele foi liberado, né, pela Anvisa como remédio homeopático, né? Tanto que já fazia mais de 1 ano que ele vinha sendo utilizado, amplamente utilizado, né? Então, na minha opinião, tá? O que eu tenho a dizer, na minha opinião, é que eu achei muito estranho que, né, isso parece que caiu assim do céu e sei lá. Então, agora especificamente, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, isso daí
né, vai ser mais especulação do que... Então, nem vou entrar nessa parte. A única coisa que a gente sabe é que realmente ele está proibido, né, no território nacional. Assim, né? Ficou um negócio meio... É que nem tudo no Brasil, né? Sempre fica um negócio meio dúbio, né? Meio sem saber e tal. Mas meio que o pessoal fechou como, tá proibido, né? Então é isso. O Coronino ele não vai ser mais vendido, né? Você não vai encontrar mais em farmácia. As farmácias não podem mais aviar esse remédio, né? Não tem mais essa opção, tá? E é isso. Agora, o que importa mesmo nisso tudo que aconteceu? Né? Então a gente já viu o que era o Coronino, a gente viu o que é o nosódico, a bioterápica, a gente já viu também o que aconteceu, que na verdade acho que só daqui a um tempo a gente vai de fato ficar sabendo, ou nem vai, né? Ou isso daí vai, né, ser arquivado, sei lá. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui? Né, que eu acho que até alguns de vocês já sabem o que eu vou falar, mas o que eu quero chamar a atenção? Eu já tinha avisado que isso daí ia acontecer. Não especificamente, né, exatamente desse jeito, com esse remédio, mas eu já tinha avisado que esse tipo de coisa iria acontecer. Eu já vinha avisando desde o início de 2020, desde o início da pandemia. Né? Não sei aí para quem é mais antigo aí na página, mas vai lembrar, né, das minhas brigas aí. Mas eu já tinha avisado, né? Eu já havia avisado que nós estávamos fazendo algumas pequenas burradas, né? Alguns pequenos tiros nos pés, e que alguma coisa iria acontecer se a gente não tomasse não tomasse jeito e aprendesse a lidar com as coisas e as pessoas. Tá? Léo, então foi exatamente por causa disso aí que você vai falar que aconteceu isso? É óbvio que não. Só que isso é um fator que prepondera, que ajuda, que auxilia, que dá base para o que está acontecendo. Tá? E como, em geral, no Brasil as pessoas não sabem usar o intelecto, elas usam o estômago, né? Então elas ficam bravas, brigam, é tudo com o estômago, não é com o cérebro. Então, geralmente, a gente vai fazer burrada. Né? Então, como no Brasil as pessoas não usam muita cabeça, a gente fala as coisas, as pessoas não entendem e elas não veem o quão é perigoso a gente não prestar atenção no que baseia as coisas, no que dá base, no que dá sustentação às coisas. Por exemplo, homeopatas defenderem, né, essa narrativa, presta atenção no que eu estou falando, tá? E ao invés de usar o seu estômago, tenta usar o seu cérebro. Homeopatas defenderem essa narrativa de que é um horror, de que é um perigo, de que é um terror eu usar um tratamento preventivo, eu usar um tratamento no início da doença. Um homeopata que faz isso, assim, ele não entendeu a coisa. O homeopata, quando ele engaja nessa narrativa, nós tivemos associações de homeopatas que fizeram isso,
Nós tivemos homeopatas que fizeram isso. Nós tivemos uma série de pessoas que defenderam essa narrativa, que hoje já meio que caiu, né? De tão idiota que ela já caiu. Mas lá no começo da pandemia estava muito forte, né? Incrível, né? Politizaram um remédio, né? Desgraça de um remédio, politizaram essa droga. Mas o problema não é isso. O problema é o homeopata defender essa narrativa. O homeopata, quando ele defende essa narrativa, e eu avisei isso daí, ele começa a dar tiro nos seus pés. Mas como assim? E aí as pessoas não percebem exatamente por isso que eu falei, porque elas não sabem usar o intelecto. Elas estão acostumadas na vida delas a ficar usando o estômago para fazer as coisas, para viver, e não sabe usar a cabeça. Meu filho, vamos lá. Presta atenção. O que é a base da terapêutica homeopática? É a semelhança sintomática. É eu olhar os sintomas, averiguar a semelhança e aplicar o remédio homeopático. Vocês já me viram fazer lives sobre isso, vocês já me viram fazer sequência de stories sobre isso, vocês já me viram fazer posts sobre isso. Homeopatia precisa... Vou perguntar de novo. Homeopatia precisa de estudos randomizados, cego, duplo cego, blá 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 blá? Não. Eu vou ser claro aqui. Homeopatia não precisa de estudos randomizados, duplo cego, blá blá blá, não sei o que lá, de ouro. Não precisa. Você está indo contra a ciência. Dane-se. Homeopatia não precisa desses tipos de estudos para ser empregada. É assim há 200 anos. E o homeopata que não entendeu isso na sua formação, ele tá complicado, o negócio está feio aí. A Carla falou, é muita desconexão com a realidade. Exatamente. A pessoa ela não entende nem o que ela faz, né? Então, homeopatia não precisa desses estudos, nunca vai precisar, e bota isso na sua cabeça. Não gostei, não me importo. Só que isso é básico da terapêutica homeopática. Ou seja, por esse princípio, por essa premissa, existe alguma doença infecciosa, aguda, em que a homeopatia não pode ser empregada? Rapidamente, eficazmente? Não, nenhuma. Nenhuma. Simples assim. Então, quando lá no começo da pandemia o pessoal falava: olha, nós ainda não temos remédios homeopáticos para o Covid, não sei o que lá e tal. Sim, realmente eu não consegui entender. E é por isso que eu falo para vocês, e é por isso que eu fiz o Lições. Porque eu olho a formação dos homeopatas no Brasil e realmente eu não consigo ver salvação para a homeopatia no Brasil. Porque não é possível que você, homeopata, não entendeu isso ainda. Não é possível, cara. Surge uma doença. Apareceu lá. Não, a gente tem que fazer uns estudos para ver o quê? Para ver o quê? Nada. Para ver nada. Que você não precisa desses estudos.
O que a gente pode fazer, que foi uma coisa que um pessoal da MHB fez, que alguns médicos fizeram, é você separar remédios que podem ser utilizados para tratar a infecção pelo Covid. Então surgiram lá 6, 7, 8 remédios. Olha, nós podemos usar esses remédios aí. Ah, Léo, então eu só posso tratar o caso do Covid com algum desses remédios? Não. Ah, então por que eles separaram esse? Porque sim. Porque é isso. Eles separaram porque eles acharam que esses aí servem bem para o Covid. É simples assim. Você pode usar outro. Qualquer outro. Ah, então qualquer um serve? Não. Você precisa seguir as premissas. Qual que é a premissa? Olhar os sintomas. Ah, mas que sintomas? Aí depende. A homeopatia é uma terapêutica que se subdivide em vários ramos de aplicação. Agora eu quero tratar esse paciente aqui de Covid com a homeopatia francesa. Pimba, vai lá. Agora eu quero tratar esse paciente de Covid aqui com a teoria dos agudos lá do Dr. Prafu da Índia. Pimba, vai lá. Não, agora eu quero tratar esse paciente olhando as sensações lá do Sankran, lá da Índia também. Vai lá. De uma forma ou de outra, você presta atenção. Você pode aplicar a homeopatia sem estudos prévios. Porque isso é maluquice. Não existe nenhuma importância em você pesquisar se... é uma coisa tão desconexa, é uma coisa tão lunática eu falar isso que eu não consigo falar. Trava a minha língua. Acho que depois de 8 anos estudando homeopatia, trava a minha língua falar uma barbaridade dessa. Aparece uma doença e aí eu vou fazer um estudo para ver se o arsênico serve para essa doença. Isso é tão errado, isso é tão assim, não encaixa que minha língua trava para falar isso. Isso não se encaixa na terapêutica homeopática. É simples assim. É simples assim. Isso não se encaixa na terapêutica homeopática. Nunca vai se encaixar. Olha, porque os trabalhos lá de homeopatia mostram que ela não faz efeito para a ansiedade. Que o remédio tal não faz efeito para a ansiedade. Assim, você percebe o quanto as pessoas são ignorantes no Brasil quando elas fazem argumentos desse tipo. Que nem essa menininha, né, essa garotinha aí, que apareceu hoje à tarde com esse post falando mal da homeopatia, xingando os farmacêuticos de bandidos, né? Enganadores, né? Bandidos enganadores que dão água para as pessoas, sabendo que aquilo é só água, sabendo que aquilo não vai fazer efeito algum na pessoa. Então todos os farmacêuticos homeopatas são bandidos sem vergonha, os médicos estão acumulados com eles, que eles passam receitas de água para as pessoas, né? Então aquela garotinha lá, ela é tadinha, ela é ignorante. Não, mas eu vi lá, ela tem PhD, mas ela é ignorante. Ela é tadinha, ela é uma coitadinha de uma ignorante. Ela é ignorante, né? Até falar para ela entender, ela é ignorante. Você vê a ignorância da pessoa pelo uso de certos argumentos. Então, uma pessoa que usa um argumento, olha,
a enxaqueca não é tratável com homeopatia porque não tem estudos com esse ou aquele remédio para ver se esse ou aquele remédio funciona para enxaqueca. Gente, isso é assim, é maluquice. Falar isso é maluquice. Assim, é errado. É só isso que eu tenho para falar para uma pessoa dessa. Não, para. Tá errado. Porque isso não cabe para a terapêutica homeopática. A terapêutica homeopática, ela não funciona assim. Não, mas isso é o que a ciência... Cala a boca. Ai, Deus. Sabe? É assim... porque eu não sei mais o que falar para esse pessoal. É uma falta de senso, de vergonha na cara. É uma falta de assim... Você não parar para pensar 2 minutos. E o pior é gente sem vergonha de um tal ponto que a pessoa não tem capacidade de vir conversar com o homeopata entendido do negócio. Porque tem que tomar cuidado também, porque tem muito homeopata que nem vai conversar, né? Que é pior. Mas, sabe, a pessoa ela tá no meio científico e ela tem esse tipo de atitude de não buscar a verdade acima das coisas, acima de tudo, acima do seu orgulho, acima do dinheiro. Ela não busca a verdade e ela não vai nem conversar com o homeopata. Mas vem cá, é sério que... Vem aqui, entra aqui na minha farmácia, entra aqui no meu escritório, senta aí, mas vem cá, é sério que vocês vendem água enlatada mesmo? Esse deveria ser o movimento de qualquer cientista minimamente sério. Mas assim, minimamente sério. Minimamente sério. Busca pela verdade. A busca... mas peraí, vamos investigar isso aqui. Vamos olhar direito. Peraí, vamos ver. Será que o negócio é assim mesmo? Então, peraí, então tá acontecendo uma coisa muito errada. Tem gente comprando água enlatada. Que é isso? Coisa séria. Há 200 anos, né? Há 200 anos as pessoas estão comprando água enlatada e ninguém faz nada. Então, assim, eu já avisava no começo da pandemia para esse modus operandi de vários homeopatas. Eu não sei se era uma coisa meio, política, de calma, não vamos falar do jeito que é, porque senão vai assustar o pessoal, vamos, tal. Eu não sei, mas quando você reforça essa narrativa, você dá base, você dá sustentação para essas pessoas que em grande parte, que nem essa menininha aí, em grande parte são pessoas que não são cientistas. Essa menina não tem nada de cientista. Você precisa entender isso, gente. Já passou da hora de vocês entenderem isso. Que não são pessoas honestas, que não são pessoas sinceras, são pessoas más. As pessoas são más. Uma pessoa que não é sincera nem consigo mesma. Nosso mundo aqui no Brasil, a coisa está tão podre que as pessoas elas não são sinceras consigo mesmas. Nem no quarto, sozinha, consigo e com Deus, a pessoa consegue ser sincera consigo. Tudo bem, enganar os outros, tá? Né? Mas a pessoa não consegue ser sincera nem com si mesma. Ela se engana. Não consegue ter a mínima atitude de busca pela verdade, de investigação sincera, profunda daquilo.
Isso é o que marca o homem moderno. Isso é a chaga da modernidade. Tudo é mentira, tudo é falsidade, o importante é parecer alguma coisa. O importante é a narrativa que eu dou para o fato, não o fato em si. O importante não é a realidade, o importante é o que parece que eu faço, ou o que parece que eu falo da realidade. É uma destruição moral, é uma podridão. Então, quando a gente não fala as coisas do jeito que elas são, a gente dá base para essas pessoas que, infelizmente, isso é muito triste. É muito triste ver essa menininha falando essas coisas. Falando que os farmacêuticos são bandidos, né? Que as farmácias homeopáticas são criminosas por invasarem água e dar para as pessoas. É muito triste porque a gente vê que uma pessoa que não consegue nem ser sincera consigo mesma. É muito, muito, muito triste. É uma destruição do básico na nossa sociedade que é muito grande. Muito grande. E as pessoas que vão lá para dar sustento para aquilo tudo. Não, eu assisti uma reportagem no Fantástico. Peraí, vem cá, filha. Você ainda assiste o Fantástico? Você não tem nada no domingo para fazer? Você não tem um esporte para fazer, um livro para ler? Não, mas aí eu assisti uma reportagem no Fantástico e eu descobri que a homeopatia não funcionava. Gente, observem o descolamento total dessa pessoa da realidade. Ela assistiu uma reportagem e ela disse que ela descobriu que a homeopatia não funciona por causa de uma reportagem. Sinceramente, eu tenho vontade, se eu fosse rico, sei lá, pegar essa pessoa, pôr ela dentro do carro e falar: vem cá, Flor, vem cá. Vamos visitar algumas farmácias, vamos visitar os clientes dessas farmácias, vamos visitar um laboratório homeopático, vamos lá, vamos olhar para o mundo. Porque uma pessoa dessa, ela deve viver enfurnada no apartamento dela, jogando videogame 24 horas por dia. Porque essa pessoa não está no planeta Terra. O descolamento da realidade é muito grande. Vem cá, você realmente acha que há 200 anos existe uma terapêutica que não funciona, que é água pura e que se mantém? Financeiramente falando, mesmo, financeiramente falando. As pessoas são tão malucas que elas sustentam financeiramente um tratamento que não funciona para nada. Sustentam a minha, a sua, a farmácia do fulano, do ciclano, de não sei quem, comprando água. Você acha que as pessoas... Vem cá. Não, mas eu assisti uma reportagem do Fantástico. Olha o nível de uma pessoa dessa, gente. Isso amedronta, gente. Que a gente olha para a sociedade e fala: que desgraça fizeram com o homem moderno. Para ele ser tão fraco. Para ele não ter a mínima capacidade, assim, de interpretação da realidade. A mínima capacidade de ser minimamente sincero consigo mesmo. De olhar em volta, olhar o mundo real. Olhar as coisas. O que fizeram com o homem moderno para ele ficar desse jeito. A pessoa vê uma reportagem no Fantástico e falar: eu descobri que a homeopatia não funciona. O que fizeram com essa pessoa? O que deram para essa pessoa na escola, na faculdade? O que deram para essa pessoa?
Ou seja, percebam que a formação humana na sociedade moderna, ela acabou. As pessoas perderam a capacidade intelectiva, perderam a capacidade de pensar, de filosofar. Filosofia é isso, de pensar. Mas, peraí, que essa reportagem está falando isso? Pô, mas eu conheço um monte de farmácia grande, né? Conheço gente que toma. Vamos investigar, pelo menos. Ou seja, nós nos deparamos com uma sociedade assim, com essas pessoas que combatem a homeopatia desse jeito, e a gente sustenta esse tipo de narrativa. Enquanto a gente não souber falar as coisas como elas devem ser faladas, falar como a homeopatia é de fato, trabalha, aplica, quais as premissas de fato que a gente tem que utilizar para empregar o remédio. Quando a gente não souber falar essas coisas e achar que a homeopatia precisa de estudo, precisa de não sei o que, precisa daquilo, precisa disso, tal, e ficar com esse pensamento alopático e não souber de fato ter uma formação profunda não, mas olha, eu conheço matéria médica. Não, meu filho, mas eu não estou falando de matéria médica, estou falando das bases homeopáticas. Isso aqui é base. Se você não tem essa base de entender essas questões primordiais, elementares, que sustentam a homeopatia, como é que você vai? Não vai. E aí você vai fazer uma nota ridícula, falando, olha, nós temos que tomar cuidado, rejeitem qualquer remédio homeopático, porque nós ainda não sabemos se existe um remédio homeopático para isso ou para aquilo. Certo? Então é isso, pessoal. Na minha opinião, né, aconteceu uma coisa que eu já esperava mesmo. Já vinham tentando combater o coronino já há um bom tempo. O pessoal do IQC, lá do Instituto Questão de Ciência, já há muito tempo está batendo em cima disso, tá? Mas assim, os homeopatas, eles ficam que nem baratas tontas, sabe? Vai para lá, bate a cabeça ali, vai para cá, bate a cabeça lá. Ninguém entende. Vocês não entendem as coisas. Aí fala as abobrinhas, dá base para aquilo que o pessoal está falando, e por aí vai. Então é isso, tá? Quem tiver alguma pergunta aí, só mandar, porque vou ver se eu respondo alguma coisa ainda. Beleza? Fiquem à vontade. Assim, eu sinceramente não me importaria muito, né, assim, de saber de onde que vem o dinheiro deles. Não me importo. Assim, essas coisas, esses embates, né, eles sempre vão existir. E no meio científico é bom que isso exista, né? Mesmo que uma parte, né, seja profundamente imoral, que nem eles são, profundamente
desonestos intelectualmente, que nem esse pessoal o grande problema que eu acho é a gente não saber combater esse pessoal. Se a gente não sabe o que dá base para o Instituto Questão de Ciência fazer o que faz, não vai dar certo. Entendeu? Não vai dar certo. Porque aí eles falam assim, a gente recebe dinheiro da indústria tal. A gente vai fazer o quê? Nada. É financiada, mas... Entendeu? É financiada, mas aí que tá. Isso não é um crime. Entendeu? Isso não é crime. Você criticar, falar mal, isso não é crime. Entendeu? O problema, assim, claro, isso não é crime. É uma imoralidade, é uma coisa realmente decadente, né? Essas pessoas que ficam fazendo isso, que ficam usando argumentos do tipo: a homeopatia é lobby, né? O remédio homeopático não tem nada dentro do frasco, né? Esse tipo de argumento, assim, realmente é feito para captar gente, né, que o intelecto não tá, né, não tá indo, né, a sinapse não tá conectando ali, porque realmente, assim, tá de brincadeira, né? O Hahnemann já falava que o remédio não tinha nada dentro. Então, assim, a minha preocupação mesmo é capacitar os homeopatas a não entrarem nas narrativas que sustentam esse pessoal e a saber combater o que mantém isso, porque a gente batendo, né, o que mantém esse pessoal. O que mantém esse pessoal, gente? Assim, vocês nem sabem. Desculpa, mas essa é a verdade. A comunidade homeopática no Brasil, ela nem faz ideia do que sustenta esse pessoal. Aí todo mundo vai falar, é dinheiro, Não, gente. Entendeu? Eu já cansei de explicar isso, mas assim, realmente o pessoal no Brasil não faz ideia do que eles estão enfrentando. Não faz ideia do que eles estão enfrentando. O pessoal realmente acha que é o dinheiro, é o dinheiro, a indústria farmacêutica. Tudo bem, meu filho. Só que o que está por trás disso? O que sustenta essas coisas na existência? O que está? É a decadência moral dentro da ciência e a ideologia que vem fortalecer essa decadência moral. E como que chama essa ideologia? Cientificismo. Enquanto os homeopatas não fizerem uma força, de fato, para ajudar outros setores que tentam combater o cientificismo, que é o que sustenta a indústria farmacêutica, é o que sustenta esses caras. Enquanto a gente não olhar para a base e tentar desqualificar, quebrar a base desse pessoal, a gente vai ficar, né, o tempo todo. É porque é dinheiro, é porque é indústria farmacêutica, é tal. Tudo bem, tudo bem. Só que isso, assim, e daí? Sabe, agora, eu sinceramente, eu acho que no Brasil não existe um homeopata que realmente entenda o que é o cientificismo. Sinceramente, eu acho que não existe nenhum no Brasil. Nenhum. Que não entende as bases disso, né? Poucos entendem, né? Agora falando de indústria farmacêutica, poucos entendem ou já ouviram falar do relatório Flexner ou das
grandes corporações, das grandes fundações, Rockefeller, as outras grandes fundações, Ford. Sabe, o pessoal não faz ideia do que é isso. Entende? O pessoal não sonha, nem sonha o que são essas coisas. Não sonha nem quais são as conexões que isso tem. Sabe? Então assim, não vai. O negócio não vai. E tudo isso é a base, gente. O que eu estou falando, isso aqui é lá atrás. É isso que sustenta não só esse pessoal, mas é isso que sustenta as nossas falas erradas. Quando a gente fala, a gente tem que dar apoio para a ciência. A gente tem que confiar na ciência. Quando a gente fala esse tipo de coisa, essas são falas que foram plantadas por essas ideologias lá atrás, antes de Hahnemann, gente. Antes de Hahnemann. Então, uma pessoa que fala, não, nós temos que confiar na ciência. Não, contra a ciência não existe opinião. A gente tem que acatar, porque ela é que nos dá o conhecimento. Pessoas que falam essas frases, e pessoas comuns usam essas frases. Eu, você, o tio da padaria, o cara o caminhoneiro. Pessoas comuns usam essas frases. Essas frases são profundamente cientificistas, profundamente erradas, que sustentam esse pessoal. Só que ninguém quer estudar, assim, no Brasil o pessoal já não quer estudar homeopatia mesmo. Não quer estudar matéria médica, não quer estudar as bases. A gente nem tem livro. Se compara a capacidade editorial, por exemplo, que existe na Índia, a gente nem tem livro, gente. Cara, a gente não tem edição nova disso aqui. Denis Demarque, homeopatia, medicina de base experimental. Isso aqui é base. E não existe novas edições disso aqui no Brasil. Ou seja, como é que vai o negócio? Como é que vai para frente o negócio? Não vai. O negócio não vai para frente. Entendeu? Não vai. Então assim, acho que é isso, tá? Isso é coisa que eu já falei milhões de vezes também. Essa live vai estar gravada, tá? Para quem eu vi que teve gente que falou, volta, tal, me situa. Gente, não dá. Depois vocês voltem na live. Eu fiz uma coisa meio sequenciada. Só aqui depois no final que a gente bolou alguns outros assuntos. Mas a live vai ficar gravada, vai estar no YouTube também, tá? Mas é muito grande. Né? É o que eu acabei de falar, né? Não quer estudar nem homeopatia, não consegue nem assistir um vídeo de 1 hora. Não vai. Tá? Então vai ficar aqui, vai ficar no YouTube também. Acho que amanhã já está no YouTube. É isso, muito obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus e até a próxima live. Tchau, pessoal.